Boa noite. Tá difícil a gente começar a conversar sobre transtorno de déficit de atenção. Vou chamar a Carla, vamos fazer mais uma tentativa. Já mudamos até de celular. Vamos ver se a gente consegue entrar nesse assunto que é tão muita ciência envolvida e que é muito importante para os profissionais de saúde. Muito bem! Não acredito que demos conta. Ai, Jesus, saiu. Guria, não sei o que aconteceu. Simplesmente quando eu ia te colocar, ele fechava. Não, Tive e que eu trocar. tentei várias vezes, mandei oi, mandei solicitação. É assim, né? Vamos No nessa. perfil do Instituto Ciclos, morreu, não Ele não dá. Agora vamos. gosta, já viu? Toda vez que a gente vai fazer por lá, ele dá uma travada. Não, não quero, não tô afim, tá tudo bem. A gente arruma Cheguei a outros fazer um meios. print da tela para mostrar amanhã para os universitários aqui que são mais experientes em tecnologia que eu, Então, para gente, identificar pelo o que amor, quer. ajuda aí. Para a gente conseguir saber o que quer. Muito bem. Primeiro, né, como sempre, é muito bom recebê-la aqui nas lives do Instituto Ciclos. E hoje, para tratar de uma pauta muito quente, né, Ô, que é o TDAH, o transtorno do déficit de atenção, que tem gerado grandes reflexões, né, Carla? Depois da publicação daquele artigo, né, daquele consenso do FDA, pontuando que sim, todos os corantes que a gente tem muito presente na alimentação infantil apresentam uma relação com déficit de atenção, isso dá dá. é combustível para o nutricionista, né? Porque até então a gente não tinha uma evidência tão forte de que tinha uma relação direta, e isso abre um grande campo de trabalho para nós da nutrição, para explorar isso e mais do que explorar no bom sentido de ter protocolos, Sim, de mais falar sobre, né? ferramentas, mais abertura para apresentar soluções, também traz consigo um desafio, né? E é por isso que a gente está aqui para falar de consultório de sucesso, que é eu entender de fato o que é um transtorno de déficit de atenção para ter uma conduta efetiva. E aí, nesse sentido que eu vou começar a conversa. Perfeito, perfeito. Vamos nessa. Qual é Essa relação a. do TDAH com os corantes e conservantes é algo que quem já está na área, que é o meu caso, né? A gente já sabe disso, a gente já tem essa informação. Mas é óbvio que um estudo como esse, robusto igual o que foi disponibilizado recentemente, reforça todo esse processo. Mas sim, corantes, conservantes, açúcares, aditivos químicos, existe uma relação muito, muito íntima com esses aditivos e a agitação, né? A hiperatividade. Então, se a criança típica já deveria deixar de comer, aquela atípica com diagnóstico de TDAH, principalmente. E aí, Carlinha, eu quero trazer isso muito forte, porque eu abri uma caixinha de perguntas e vieram muitas perguntas. E uma das grandes dúvidas é essa, né? Toda criança, porque é muito olhado para criança, e a gente sabe, né, que hoje tem um número gigantesco de adultos sendo diagnosticados com TDAH tardiamente, e Perfeito. muito em função de trabalho, de não conseguir parar num emprego por muito tempo, de ter muita dificuldade de começar uma atividade e finalizar. Isso gera um custo emocional para o trabalhador e gera um impacto financeiro para a empresa. Então, essa rotatividade é ruim para todo mundo, né? Sim. Para eu, enquanto sujeito, e também para a empresa. Como que tem sido feito, e tu trabalha isso no teu dia a dia, para fazer o diagnóstico de diferencial do que é, né? Uma criança que tem o TDAH e uma outra criança que simplesmente está relacionado com falta de sono ou com muita exposição às telas ou com muito confinamento e ela não consegue acessar energia. Como que está sendo isso no consultório? Então, a gente fala do diagnóstico de TDAH e dos sintomas de TDAH. São coisas diferentes.
Muita gente hoje está assim, mas eu acho que eu tenho TDAH, Carla. Será que eu tenho TDAH, Carla? Está todo mundo na onda do TDAH. Nem tudo é TDAH, mas nós temos sintomas de. Então, hoje a gente é muito bombardeado com muitas informações, né? Então, são muitos grupos, são muitas contas de e-mail, rede social, são muitas demandas, muitas vezes atividades produtivas, financeiras produtivas, exacerbadas, e tudo isso vai minando o nosso foco, a nossa concentração e a nossa memória. Então, muitas vezes, o adulto, por exemplo, puxando para o lado do adulto, ele está com sintomas de TDAH porque ele tem uma vida completamente desregrada. O ambiente dele não é propício, o ambiente dele acaba levando a sintomas de TDAH. Então, falta de memória, falta de foco, essa irritabilidade, essa ansiedade, a própria insônia, tudo isso pode estar relacionado. E muitas vezes o paciente vai fazer uma investigação, uma avaliação neuropsicológica, que é o que eu encaminho os pacientes com desconfiança de TDAH, e não fecha o seu diagnóstico, mas a pessoa está exaurida. Então, não tem como humano girar da forma como a gente está querendo girar. Esse é o ponto número um. E a nutrição tem papel fundamental nisso. Suplementação, modulação intestinal, treino, né, que é a parte da atividade física, o sono. Mas temos também os que têm diagnóstico. E além do diagnóstico, ele ainda vive na mesma circunstância que a nossa. Então, ele é duplamente afetado, né? Ele tem o processo ali do próprio TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, lembrando que os adultos são mais desatentos e as crianças mais hiperativas. E a hiperatividade no adulto, ela não é externa, não é aquele que só senta e levanta e fica ali naquela agitação, mas é uma agitação interna, é aquele medo, aquela preocupação, parece que eu estou sempre devendo, eu estou sempre atrasado, eu estou sempre errado. Então, é uma agitação interna, uma mente que não para, uma mente inquieta, isso é o TDAH no adulto, porque ele já sabe que ele não pode ficar levantando e sentando toda hora, né? Ele aprendeu que aquele comportamento é o comportamento mais adequado, mas a criança, por outro lado, não aprendeu nada disso. Então, ela senta, levanta, ela chama o coleguinha, ela para a aula, ela para a brincadeira, né? Ela está sempre querendo alguém ali para dar atenção para ela, ela está sempre falando no momento que não era o momento certo, então aquela fala inadequada. Isso é muito característico do TDAH. Então, quem tem TDAH tem as duas frentes. Tanto um ambiente muito complexo, de muito estímulo, como aquele que não tem o TDAH, mas que também tem o mesmo ambiente complexo com muito estímulo. Então, a primeira coisa é tentar identificar ou separar quem é quem, né? Separar o joio do trigo, vamos falar assim. Passar por uma avaliação neuropsicológica para que, de fato, a gente tenha um bom tratamento. E um tratamento adequado. Eu falo muito isso para os pacientes que acham que tem. Faça uma avaliação neuropsicológica. Faça um diagnóstico diferencial. E a gente fala sobre isso na pós-graduação também, né? A gente tem uma matéria que fala a respeito disso. Por quê? Quando eu não tenho um diagnóstico, eu não consigo dar o tratamento mais eficaz para aquele paciente. Pode ser que ele não precise medicar, mas pode ser que ele precise medicar. E sem um laudo, eu não tenho como aprofundar nesse tratamento, né? Fica um tratamento um pouco mais raso. E a gente tem muitos casos de adultos, como você mesmo falou, com diagnóstico tardio. A Clínica Salva, aqui em Brasília, onde eu atendo a minha clínica, está lotado de pacientes com TDAH, diagnóstico tardio, né? Que fecham, depois que fecham do filho, muitas vezes, a gente já sabe que os transtornos do neurodesenvolvimento têm um fator genético, pelo menos 30 a 40% é um fator genético, o resto a gente traz como ambiente. Então, fechou o diagnóstico da criança, a gente olha para cima, olha para os lados, né? A gente vai tentar identificar mais alguém ali naquela família que tem, muitas vezes tem outros neurodivergentes na mesma família. Então, tentar entender esse contexto é super importante, né? Mas é importante sim fechar o diagnóstico do adulto para um bom tratamento, um tratamento mais eficaz. E que nós, profissionais, também consigamos atender esse adulto, porque as crianças crescem, né? A gente fala muito sobre criança, 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 e muitas vezes o adulto está à margem, o adulto está quem? A gente não tem nenhuma atividade específica para eles, não tem protocolos específicos para esse acolhimento, né? Para as necessidades individualizadas. Então, essa é uma questão que a gente fala muito também. E eu atendo muitos pacientes adultos com diagnóstico tardio. E Muitos. uma coisa que eu fui, né, eu sempre estudo antes de vir para as lives, mas o DSM-5 traz isso, que 60% das crianças que são diagnosticadas permanecem com os sintomas na vida adulta.
Sim, Então, ela vai aprender a lidar com isso, vai aprender a conviver com isso. E aí que entra o papel do nutricionista, né, Carla? Que quando a Carla fala da pós, encurtar essa distância de reunir esse material especializado, essa experiência clínica, num tempo mais curto, e dar para esse profissional que está chegando nessa área de saúde mental mais ferramentas para que ele possa ser mais efetivo no tratamento. perfeito. Porque tem muitas coisas que podem influenciar nessa questão da hiperatividade e da desatenção, né? Tipo, deficiência de ferro, então uma ferritina baixa vai ter impacto nisso. A questão de como que tá o ômega 3 desse paciente, como que tá o magnésio, como que tá o intestino. Então, o que eu percebo, né, principalmente a partir dessa publicação do FDA, é que ele deu para o nutricionista um selo de sim, a alimentação é muito importante para que você conviva bem com o seu diagnóstico. E aí eu queria entrar Perfeito. nisso. Quais são os pontos muito importantes, né, que um profissional da nutrição, para que ele tenha um consultório de sucesso, para que ele atraia pacientes que têm recebido ou tardiamente, ou mesmo na infância, o TDAH, que ele consiga realmente transformar e permitir uma convivência boa com o transtorno que ele tem, né? Que eu consiga minimizar o efeito e ter uma vida com qualidade, independente do diagnóstico que eu recebi. Perfeito. Então, o TDAH não tem cura, né? É um transtorno. Então, à medida que a gente fecha um diagnóstico, a gente tem esse diagnóstico. Então, não falamos até hoje. Pode ser que amanhã a ciência traga isso, né? Tomara, né? Vai que. Mas não temos cura para o TDAH, assim como para o autismo. São transtornos, não são doenças. Então, a gente não trabalha com cura. Mas tem tratamento. Então, e o tratamento do TDAH, ele passa obrigatoriamente pela nutrição. Não tem como tratar um paciente com TDAH sem uma alimentação adequada, sem uma suplementação adequada, sem modulação de intestino, sem melhora de processos inflamatórios e imunidade, não tem como. Então, a nutrição é base para o tratamento do TDAH. E aí, quando você fala, o que é o mais importante, talvez, ou então, como é que eu vou abordar esse paciente? O que eu preciso saber para, de fato, ser efetivo e eficaz no tratamento? Primeira coisa, estudar. Conhecimento. Conhecimento liberta e ele dá segurança, e muita segurança. Né? Então, não há como a gente atender um paciente com TDAH sem saber o que é o TDAH. E muito menos dá para você ter um paciente TDAH na sua sala e você ignorar o TDAH. Porque muitas vezes ela está tendo um paciente que tem ansiedade e ele acha que o centro do problema dele é a ansiedade. Ou ele acha que o emagrecimento é a questão chave dele. E aí, quando ele vem, eu descubro que ele tem um TDAH anexado. Aí eu falo, para tudo, pera, calma, para tudo e a gente vai olhar para esse TDAH. E não porque eu sou especialista em TDAH, mas é porque o TDAH ele é a base. Se eu não for na base, eu vou fazer igual medicamento, eu vou tratar sintoma e não trata causa. Então, todas as vezes que eu vejo um paciente com TDAH, independente do que mais ele tem anexado a ele, eu foco primeiro no TDAH, porque é ali que está derivando muitas vezes outras comorbidades associadas. Os pacientes com transtorno do neurodesenvolvimento, incluindo autismo, TDAH, além de outros, têm no mínimo 4 vezes mais chances de alterações gastrointestinais. Então, são pacientes que têm o intestino mais sensível, o estômago mais sensível, baixa produção de ácido clorídrico, baixa produção de enzima digestiva. Muitas vezes são pacientes que têm queixas relacionadas a azia, gases, distensão abdominal, resto de comida nas fezes, é constipado, é diarreico. Como é que eu não vou olhar para isso? O intestino produz neurotransmissores. O intestino é responsável, né, pela sinalização do nosso cérebro, pensando em citocinas inflamatórias ou anti, né, ou pró, ou anti-inflamatórias. Como é que a gente vai tratar um paciente que precisa melhorar o seu grau de ansiedade, o seu emagrecimento, sem olhar para o intestino? Eu não Uhum. tenho como atuar dessa maneira. Então, a minha atuação ela fica meio enviesada. E aí eu só consegui compreender todo esse processo depois que eu estudei muito sobre o TDAH, sobre a fisiopatologia do TDAH. Só que isso me custou muito tempo, né? Tempo de estudo, tempo de artigo, tempo de resumo,
tempo de leitura. E aí o que a gente propõe é exatamente o que você falou, encurtar esse prazo, reunir essa bibliografia, reunir essa prática, reunir toda essa expertise e fazer uma entrega muito direta, muito clara, né, para que o profissional consiga de fato atender. Eu digo que quem sai da aula de TDAH da nossa pós sai pronto para o atendimento, porque está tudo entregue. Né? Então, ele consegue manejar o TDAH além das outras questões, as comorbidades associadas. Nem tudo é TDAH. Tem muita coisa que é comorbidade associada. Né? O paciente está sem fome, às vezes porque tomou um medicamento, ou às vezes o paciente está acordando meio enjoado porque o que ele está jantando está errado, não é o adequado, está comendo pouca proteína, e isso está trazendo um processo de agitação também por conta desse desequilíbrio da glicose com a insulina. Então, eu preciso entender esse processo bioquímico metabólico para eu conseguir fazer uma boa atuação, conseguir reduzir os sintomas do TDAH e permitir que as comorbidades apareçam. E aí sim eu consigo, de fato, começar a tratar o que mais esse paciente tem. Mas sem iniciar por esse processo do TDAH, fica muito complexo. Aí a gente começa a rodar em círculo. Ah, eu estou tratando insônia, mas não está melhorando. Eu estou querendo tratar um lipedema, por exemplo, que a gente também tem uma associação do TDAH com lipedema. Ou eu estou querendo promover o emagrecimento, ou eu estou querendo melhorar a energia desse paciente, mas eu não estou olhando para o centro do processo, que muitas vezes é o TDAH. E que E até facilitaria se eu fosse direto. muito do desempenho, né? Porque muitas vezes essa coisa de não conseguir colocar atenção ou não conseguir concentrar atenção em algo que é importante, vai gerando essa sensação de incapacidade, que é aquilo que tu falou, medo de sempre ser insuficiente, porque muitas vezes começa bem, desfoca e nunca finaliza. E Sim. dentro desse processo, Carla, eu queria que a gente pensasse, mostrasse, porque muitas vezes o que chega, né, para conversar sobre a pós é nutricionista recém-formado. Ele está terminando a graduação e ele vem buscar uma pós para pegar essa questão da segurança. O teu consultório é um consultório de sucesso, é um consultório que tem muita procura por pacientes que estão buscando apoio para tratar de questões de saúde mental, e foi algo que tu construiu na tua carreira, esse direcionamento. Como que tu percebe que após ajuda, porque eu sei que tu fez muitas, como que essa busca de qualificação também te ajudou a construir um consultório de sucesso? Porque pensar na estrutura da empresa dá trabalho, né? A gente não aprende na universidade, a gente vai aprender no fazejamento, mas só a estrutura legal não sustenta um consultório de sucesso. Eu preciso associar as duas coisas. É como uma casa, eu tenho a base e aí eu coloco a estrutura em cima. Como que tu fez isso e como que a gente está trabalhando isso na pós? Não, e tem que, com certeza. E eu acho que a estrutura do profissional, conhecimento profissional, ele vale mais do que a estrutura da empresa. Para mim, pelo menos, faz muito sentido. Então, primeiro eu me estruturei como uma profissional especialista. Então, uma coisa que eu tinha muito clara, cara, preciso ser especialista nisso aqui. Eu sou muito diligente, isso é uma característica minha da vida. As minhas coisas são muito bem feitas, eu gosto do bem feito. Minha terapeuta brinca, Carla, como seria não ser perfeito? Porque aí quando você quer o perfeito também, você fica ali, fica e gasta mais tempo do que deveria. Estou trabalhando isso ainda. Mas eu sempre fui muito diligente com as minhas coisas. Se é para fazer, a gente vai fazer direito. Se é para fazer, a gente vai fazer com excelência. Então, quando eu me propus a trabalhar com os transtornos do neurodesenvolvimento, que já tem acho que mais de 5 anos que eu estou na área, eu fiz tudo o que tinha. Eu sou da primeira turma de formação e eu tenho um orgulho danado desse título. Né? Então, sou pioneira na abordagem nutricional nos transtornos do neurodesenvolvimento. E eu já atendia antes mesmo da primeira pós, porque eu já tinha um olhar voltado para isso, porque eu amo a área clínica, né? Eu gosto de ter resultado. E aí, naquela época, o autismo já começava a dar alguns indícios. T21 foi o que me motivou a entrar na área dos transtornos do neurodesenvolvimento. O TDAH veio um pouco depois. E aí eu comecei a estudar. Então, o que me formou uma especialista e uma referência dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento aqui em Brasília, que de fato eu sou, e eu sou muito feliz também por esse reconhecimento aqui na minha cidade,
foi estudo. Só que na época, lá em 2019, 2020, a gente não tinha o conteúdo como a gente tem hoje. Né? Tudo era mais complexo, tudo era mais difícil. Eu tô falando de 5 anos só, nem tô falando de 15, 20 anos. Eu tenho 20 anos de formada. Mas há 5 anos era muito difícil. A gente não tinha, por exemplo, um estudo desse do FGA falando sobre associação de alimentação com TDAH. Hoje a gente já tem vários. Né? Se a gente buscar ali, você vai ver que tem vários artigos já falando sobre isso. Então, o que, que eu fiz? Qual foi a minha estratégia? Estudar. Eu tenho que juntar o máximo de conhecimento possível para que eu tenha segurança para fazer o atendimento. E a prática clínica também traz isso. Então, às vezes a gente vai com medo mesmo, desde que você tenha uma formação. Você sabe que você tem uma formação. E as famílias hoje, Paty, elas exigem isso da gente. Não é difícil uma família mandar mensagem e perguntar. Hoje no Instagram tem tudo, né? Mas ainda tem famílias que falam, você é especialista? Essa é a pergunta Uhum. da família. Carla, você é especialista? Sim, eu sou. Você tem uma formação em? Sim, eu tenho. Então, já mandei meu diploma para a família, para você ter ideia. O nível está muito mais alto. O nível de exigência das famílias subiu. É muito maior do que era em 2019, que já era alto. E o medo que eu tinha era uma família saber mais do que eu. Falava assim, meu Deus, se uma mãe chegar aqui sabendo mais do que eu, tô meio enrolada. Só que eu entendi que é impossível, porque a mãe tem dados muito soltos. Ela sabe que a B12 é boa, ela sabe que tem que produzir neurotransmissor, ela sabe que saúde intestinal é importante. Mas ela não junta as informações, ela não concatena as informações. Quem faz isso é o nutricionista. Então, para quem está nos assistindo, não tenha medo de atender desde que você tenha uma formação. Não faça essa informação. Eu falo muito sobre isso. Na dúvida, não ultrapasse. Isso vale para a vida. E vale aqui também. Então, não dá para atender uma família sem ter especialização na área. Mas se você Uhum. tem especialização e você estudou, vá. Porque é na prática que você vai ganhar essa segurança. Por isso que na pós a gente tem o quê? A clínica escola, que é um grande diferencial da nossa pós Instituto Ciclos, né? Que é essa prática clínica supervisionada. É uma prática, mas tem alguém pegando a tua mão. Eu tô lá. Uhum. Sou eu que estou lá observando, sou eu que vou dar o feedback depois para esses alunos. Olha, vamos para esse caminho, faltou isso, faltou. Então, o aluno sai com muita segurança para fazer porque ele já fez dentro da instituição, né? Num ambiente controlado, supervisionado por quem tem bastante Uhum. experiência, que é o meu caso. E aí a empresa vem na sequência, né? Ninguém abre uma empresa e começa, pelo menos eu acho que a questão é o caminho. Primeiro você cria a sua jornada como profissional, na sequência você abre a tua empresa. E esse casamento, ele dá muito certo, que foi o que eu fiz. Eu tenho 5 anos de transtornos do neurodesenvolvimento, quase 6. A minha empresa tem 2 anos. A minha clínica tem 2 anos. Então, primeiro eu me estabeleci como uma profissional, e na Uhum. sequência eu abri uma empresa e casei as duas coisas. Então, hoje eu consigo dar muita atenção à Carla empresária, que ainda está em formação, porque a Carla profissional já está pronta. Uhum. Claro que o estar pronta é em crescimento, né? Porque a gente não para nunca, né? A área da saúde esquece, vai estudar para tudo sempre, amém. Uhum. Mas a Amei. parte empresarial eu consigo dar mais atenção porque a parte técnica está muito pronta. Eu E estou só refinando, né? Afiando o machado ali todos os dias. E aí, Carla, dentro disso, uma pergunta que veio que é muito interessante é como construir essa jornada de atendimento? Porque aquele modelo antigo que se pensava, né, muito usado na nutrição, que era aquela ideia, a pessoa vem para uma primeira consulta, faz anamnese, tem lá um investimento de tempo para conhecer esse paciente, depois prescreve e marca com ele, sei lá, 30 dias, um retorno, 40, enfim, cada um tinha o seu processo, se percebeu que não é efetivo. E na área de transtornos, menos efetivo ainda, porque muitas coisas acontecem, às vezes, em 24 horas. E a Perfeito. pergunta vem nesse sentido: como eu, que estou começando nessa área, posso organizar produtos ou organizar o meu consultório para realmente ter uma jornada de atendimento e não consultas isoladas? Porque de nada adianta esse paciente vir numa consulta. Não tem uma varinha mágica que eu consultou comigo e todos os seus problemas desapareceram ou tudo ficou melhor. Isso vai ser uma construção e que também Perfeito. está muito
relacionada com essa construção profissional paciente, porque vai havendo uma construção de tratamento. Como que tu esquematizou isso? O que que tu tem percebido, né, para além só do teu, mas de outros colegas que também atuam nessa área, que podem ser uma dica, uma sugestão de começar a pensar os produtos para quem está começando? Então, primeira coisa, 01, escutativa. O profissional que faz escutativa, ele com certeza vai ter sucesso no que ele faz. Então, eu brinco que quando eu entro na consulta, eu esqueço a vida. Eu esqueço tudo. Esqueço tudo. Estou 100% com o paciente, eu vivo o paciente. Minha consulta leva em média 1h30, 2 horas, a depender da necessidade daquele paciente, daquele caso clínico. Então, ouvir o paciente. Ninguém é mais especialista na criança do que a mãe da criança. Ponto. E ninguém é mais especialista no paciente do que o próprio paciente. Então, fazendo uma escutativa é extremamente importante para você entender as demandas do paciente. Não faz o menor sentido o paciente estar falando e você está querendo montar a dieta ao mesmo tempo. E eu vou contra todos os nutricionistas que falam que, não, mas a gente muda. Cara, desculpa, para mim não dá. E talvez não dê para os transtornos do neurodesenvolvimento. Talvez dê para outro tipo de paciente, mas aqui, dentro da saúde mental, eu vou te dizer que é praticamente impossível você fazer as duas coisas. Então, eu prefiro muito mais ouvir o meu paciente com atenção no detalhinho e fazer depois meia hora, se for o caso, ou até mais. Tem pacientes que eu levo 1 hora pós-consulta para fechar a prescrição. Porque são muitos detalhes, não tem ninguém igual a ninguém. Dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, muito, muito menos. Né? Eu já falei isso várias vezes, eu vou falar mais uma. Todas as vezes que eu tentei um paciente autista, TDAH, eu errei. Todas as vezes que eu tentei enquadrar o transtorno do neurodesenvolvimento, eu errei. Porque não tem um igual ao outro. Até eu falar, ok, chega, não vou mais tentar fazer isso. Deixa ele chegar aqui, eu descubro o que, que é. E o meu questionário pré-consulta é muito bem montado, muito bem estruturado. Eu desenhei pergunta a pergunta, eu fiz 1 a 1 e eu sempre estou mexendo nele. E eu tento deixar ele mais claro, mais objetivo e o mais detalhado possível. Ainda assim, chega que eu tenho surpresas na hora que eu vou fazer a consulta com o paciente. Então, o questionário pré-consulta é fundamental. E coloque no seu questionário as perguntas que são relevantes para você, profissional. Não adianta ter uma pergunta que está no meu questionário, o coleguinha usar, e aí ele fala, nossa, mas por que a Carla botou isso aqui? Por que essa pergunta? Porque ele também não entendeu ainda. O meu questionário era pequeno, hoje ele é enorme. O meu questionário era A, hoje ele é Z. O questionário evolui junto Evoluindo. comigo. É a Uhum. maturidade do profissional. Quanto mais eu estudo, mais eu preciso de informação e mais ágil na busca da informação eu fico. Então, meu questionário ele evolui junto comigo. Não dá para pegar o questionário do coleguinha, faça o seu questionário. Aplique um bom questionário, faça escutativa. Esse, para mim, é o segredo do sucesso. E entender que cada um é um. Não tem dieta pronta. Tá, Carla, mas você não tem um modelinho? Tenho, claro que eu tenho. O meu modelinho pré-pronto, ele existe. Mas ele é só uma base para o meu protocolo. Ele é uma base para o meu processo. Não dá para você querer trabalhar igual para todo mundo. Isso é impossível. Eu acho que em qualquer área da nutrição. Isso é Sim. a nutrição funcional. Né? Essa é a nutrição que respeita o paciente, essa nutrição que respeita a individualidade. Às vezes eu vou pegar um paciente que tem alergias múltiplas. Pega lá o seu modelo pronto e aplica para ele. Não funciona. Uhum. Não funciona. Então, escuta ativa, um bom questionário pré-consulta para você já conhecer esse paciente, análise de exames de sangue. É super importante o nutricionista saber analisar para além das referências. Olhar a referência, o próprio paciente olha. Né? Uhum. Então, fazer uma Essa boa é uma análise. discussão muito antiga, né? Não, Eu preciso saber aplicar o que eu tô vendo. muito antigo, tem muitos anos que a gente escuta isso. Que é o que o médico muitas vezes faz, com todo respeito aos profissionais médicos, meus amigos, que eu tenho muitos, mas muitos olham só pela referência. Isso não é isso não é fazer análise de exame de sangue. Analisar é você interpretar, é você correlacionar. E desde que eu entrei na área clínica, eu faço isso todos os dias e cada vez melhor. Eu já fiz vários cursos de avaliação de exames bioquímicos. E cada hora a gente vai conectando mais coisas, vai aprendendo mais. Assiste uma aula, assiste uma palestra, assiste um congresso. É estudo para a vida toda. Não tem outro caminho. Graças a Deus a gente gosta de estudar, né? Quem está aqui gosta de estudar.
Então, isso é uma questão também extremamente importante, isso te dá segurança. O paciente vem com um monte de exame e fala, Carla, eu trouxe exame para você. Eu falo, que delícia, pode trazer, vamos olhar junto? Eu viro o computador para o paciente, eu olho o exame junto com o paciente, eu risco o exame dele. Por quê? Porque ele entende. Outra coisa que eu faço muito, já fica de dica aqui para a turma, psicoeducação. O que é psicoeducação? É ensinar o seu paciente sobre aquilo que você está tratando. Isso é Uhum, psicoeducação. Então, o meu paciente sai do meu consultório sabendo o que é o TDAH, porque ninguém falou para ele o que é TDAH. Ah, o seu diagnóstico é o TDAH, você vai tomar um Venvance, procura uma nutricionista, quando indica um nutricionista, vai fazer uma terapia, mas ninguém diz para ele o que é o TDAH, para além do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que é o TDAH? O meu paciente sai daqui sabendo o que é TDAH. A minha mãe atípica sai daqui sabendo o que é um transtorno do espectro do autismo. O que ele representa para aquele paciente? O que é o autismo na sociedade? O que é o autismo na escola? O que é o autismo na criança e no adulto? O que eu espero de um adulto autista que fez o diagnóstico tardio? Quais os prejuízos ele pode ter e como é que a nutrição ajuda esse paciente? Ele tem que entender. Mexer com hábito alimentar é muito uhum, complexo. Se eu não fizer essa base da psicoeducação com esse paciente, eu não vou ter sucesso. Aí entra as consultas. Ah, você mete uma dieta lá, né? Muito parecida com tudo que você já faz uma suplementaçãozinha ali meia boca, uma análise de exame meia boca, manda o paciente. Ele vai voltar que dia? Como é que ele volta? Aí quer ter um consultório de sucesso. Tem que viver o paciente, tem que entender o paciente, senão a coisa não vai fluir. E também tem que se preocupar de ser algo efetivo, né? Muitas vezes, menos mudanças, com mais espaçamento de tempo, tem mais resultado para esses pacientes. Sim. Porque tentar manter minimamente uma rotina já faz parte desse processo, né? Já E já é isso é parte uma, do tratamento. E isso é uma coisa que está muito relacionado com segurança, porque normalmente quando a gente é muito jovem na profissão, tudo que a gente vem, né, com os anos de Perfeito. trabalho, com os pacientes que vão chegando no consultório, vai dando essa sensibilidade, né? Sim, tem paciente. Travou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Vamos. Que vem com esse estigma, né, de dificuldade de acabar as coisas, dificuldade de se concentrar, não consegue focar na pessoa que está falando com ele, nunca faz uma coisa, faz muitas coisas ao mesmo tempo. A imagem para mim do TDAH é uma pessoa, um adulto, com milhões de telinhas abertas. Na sua frente e ele tá toda hora desviando o olhar para cada uma das telas. Ele nunca pega o raciocínio completo, ele pega um pedacinho de uma, junta com o meio da outra e com o final da outra. E isso pode gerar esse senso de nunca ter fim. Eu acho que esse cansaço está muito relacionado com isso. Eu nunca vejo o fim. Como que é e como o nutricionista consegue receber esse paciente adulto que já está no mercado de trabalho, que já tem essas demandas por produtividade, por resultado, dependendo da função, por solução, e às vezes é solução financeira. Como que a dieta, como que a nutrição ajuda essa pessoa a melhorar reduzir esses sinais e sintomas e ter mais assertividade no seu setor profissional? Então, bem interessante essa sua pergunta. E aí é o que as pessoas não sabem. Por isso que muitas vezes elas fogem do nutricionista, elas evitam, né, a abordagem nutricional, porque é mais fácil do que fazer a nutrição é tomar remédio, né?
Um Mas tem remédio, muita não, toma um gente refratária, remedinho. né? Isso é uma coisa importante a gente falar aqui. Tem muitos pacientes refratários que, mesmo medicados, não têm melhoria na sintomatologia. É porque tomar um remedinho é fácil, né? A mesma coisa eu falo para as mães que precisam tratar essas crianças, que eu tenho um TDAH adulto e infantil. Então, dar um remédio é mais fácil do que mexer na dieta. Mas é porque as pessoas não sabem o poder que a dieta tem. As pessoas ainda negam, e não negar por negacionismo, mas o negar por falta de conhecimento, o poder que a nutrição tem, a qualidade de vida que a nutrição pode promover para esses pacientes. Então, o que a nutrição faz? Ela desinflama o paciente, ela melhora o intestino desse paciente, ela melhora a absorção de nutrientes desse paciente, ela vai aumentar a produção de neurotransmissores desse paciente. Isso reflete em comportamento, isso reflete em rigidez cognitiva. A gente fala muito sobre rigidez cognitiva no autismo, mas o TDAH também tem rigidez cognitiva. Né? O TDAH também apresenta esse comportamento rígido muitas vezes. Então, é aquele paciente que começa a fazer uma coisa, para no meio do caminho, porque ele acha que aquilo ali é difícil, ele não quer mais fazer. É aquele paciente que começa a fazer e está procrastinando. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu estou aqui ó, no Instagram, zapeando, ou eu estou aqui na televisão assistindo uma série. Não, já vou. Deixa tudo para 45 do segundo tempo. O grau de ansiedade vai no 12, né, lá no céu. A ansiedade é a comorbidade mais comum associada ao TDAH. Então, crianças TDAH ansiosas comendo as unhas, muitas vezes. Não tem nada de tão importante na vida de uma criança e ela está desesperada de ansiedade. A gente olha e fala, meu Deus, mas a gente acolhe. Outra coisa que a gente não pode fazer é diminuir o sofrimento infantil. Isso não é importante. É para aquela criança, no auge dos seus 6, 7, 8, 10 anos, aquilo ali é importante. E às vezes o adulto minimiza esse sofrimento. Então é uma coisa que eu sempre converso com as famílias. Não é para passar a mão na cabeça da criança e não é para minimizar o sofrimento da criança. A gente precisa ter um meio termo. Né? A mãe conduz, o pai, a família conduz. Mas a nutrição, ela melhora o comportamento, ela melhora a rigidez cognitiva, ela melhora essa questão do foco, da concentração, da memória. Então, ela vai trazer mais produtividade para esse paciente. Como que ela faz isso? Melhora a absorção de nutrientes, melhor oferta de nutrientes. Eu vejo que existe muita falta de informação sobre a nutrição. E é muito curioso que às vezes eu penso em gravar conteúdo e falo assim, cara, mas isso é tão óbvio. Não, não é tão óbvio assim. E o óbvio precisa ser dito. Né? Às vezes eu falo assim, gente, vamos trocar o jantar. Na hora do jantar, troca o lanche por uma comida de verdade. Isso para mim é tão óbvio. É tão simples, é tão básico que eu falo, cara, não dá para falar isso aqui. Sim, ele precisa ser dito. Porque muitas famílias ainda lancham no lugar do jantar. Elas ainda comem muitos alimentos açucarados à noite. Ainda dão para suas crianças alimentos açucarados antes de dormir. Sem fazer essa correlação de que esse alimento está agitando essa criança. A criança não dorme, a família não dorme. Aí de manhã a criança acorda o quê? Cansada. Mais 5 minutos, mãe, mais 5 minutos, 5 minutos. Vai para a escola e não rende nada, tá perturbando os coleguinhas. Nem ele aprende, nem a criança aprende, por conta de um alimento açucarado que foi ofertado para ela à noite. A mãe sabe disso? Ela percebeu? Não. Porque quem sabe disso é quem está dentro da nutrição. Né? A criança com sono fora da hora. Claro, comeu demais antes de dormir, não vai ter um sono reparador, não tem boa digestão de alimentos, acorda muitas vezes com essa sensação de empachamento. É a Não criança toma que não café da quer tomar manhã. café. Eu tenho um monte de criança que a mãe fala, não, Carla, não toma café. Eu falo, tá, o que ela janta? Qual é o problema do jantar dela? Por esse ponto que eu faço, qual é o problema do jantar dela? Não, mas tem que ter problema no jantar. Não é esperado que uma criança que janta 7, 7h30 e vai acordar 6, 7 da manhã não tenha fome, gente. São 12 horas de jejum. 10 horas de jejum. Não faz o menor sentido você não ter fome. Tem alguma coisa errada aí. Quem cuida disso? Nutrição. Não tem médico que cuide disso. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa área de atuação. Só que se eu não estiver atento a isso, quem que vai estar? Ninguém. E aí é uma vida inteira de um paciente que acorda e não toma café, porque ele não tem fome de manhã. E isso que tu tá falando me remete muito ao papel do nutricionista, que é instrumentalizar, ensinar sobre alimentação. Sim. E muitas
muitas vezes, e dentro dessa tua fala, antes de pensar isso, no curso eu sei que é falado bastante. Antes de pensar em qual suplemento botar, o que eu vou suplementar, é eu colocar qual alimento eu vou incluir para depois eu ver se eu posso suplementar. Perfeito. Porque Perfeito. senão a gente traz o nutriente para o lugar da medicalização, né? Ah, então eu continuo comendo. é, Porcaritos. uma alimentação só de energia, com pouco nutriente, e aí eu vou lá e coloco várias dragas, vários pozinhos mágicos e tudo se resolve. A gente também já sabe que assim não funciona. Perfeito, perfeito. E é exatamente isso. É isso que eu falo de psicoeducação. O que é psicoeducação? É ensinar. Só que o nutricionista ele perdeu um pouco disso. A coisa parece que foi o que você falou, né? Está meio mecânica. Ah, eu tenho um modelo de trabalho. Não, modelo de negócio para tua empresa. Dentro da nutrição não tem modelo de negócio. Dentro da nutrição existe pessoas. E as pessoas nunca vão ser números. Isso aqui não é sobre negócio. Isso aqui é sobre saúde. O nome da minha Uhum. clínica é Salva de Salvar. Esse é minha missão, esse é meu objetivo. Ontem eu tive uma reunião com um colega de negócio e ele mexe com seguro de vida. E aí eu fui falar com ele sobre negócio mesmo, sobre empresa. E aí eu falei alguma coisa da palavra venda. Aí eu falei, calma, não é sobre venda, porque eu não trabalho com venda. Eu não trabalho com números, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com saúde. Então, o olhar é diferente. Eu tenho uma empresa e ela precisa performar, obviamente, mas nunca um paciente é um número de venda, jamais ele vai ser tratado assim. E essa é um valor inegociável dentro da minha clínica, dentro da minha empresa. Então, acho que o nutricionista ele tem que voltar para o papel dele do nutricionista, de salvar pessoas. A gente não está na ponta lá, não sou urgência e emergência, mas eu salvo as pessoas antes de acontecer o processo. Né? O nosso trabalho ele é preventivo. Óbvio que a Uhum. nutrição trabalha com tratamento, mas é prevenção que vai fazer a grande diferença na vida do paciente. E o que a gente promove aqui? Psicoeducação, educação em saúde. Eu preciso que esse paciente saia daqui sabendo o que é importante para ele, sabendo o que ele deve fazer. E se ele não consegue hoje, como é que eu vou apoiar ele para ele fazer isso a médio prazo? Nutrição é igual terapia. Tem data para começar, mas não tem data para terminar. Quando é que eu dou alta para o paciente? Não sei. A mãe me pergunta, Carla, criança seletiva come quando? Não sei. Eu só sei que eu vou dar mais saúde e qualidade de vida para ela, para que ela atinja o máximo potencial dela, que é Uhum. só dela. Então, na pós, uma coisa que eu bato muito na tecla é tire essa mania, esqueça a mania de enquadrar. Ah, isso aqui é assim. Não, aqui na saúde mental isso não existe. Nada é definitivo, nada é. A gente vai estudando, 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 aprendendo, aprende com os pacientes, aprende na pós, aprende com os colegas, para a gente aplicar a realidade daquele paciente. Não tem um paciente igual ao outro. Eu já atendi mais de 1.000 pacientes, muito mais de 1.000 pacientes. Não tem um igual ao outro. Não tem. Então, ir para o mercado de trabalho com essa consciência facilita a vida do profissional. Só que para isso você tem que ter conhecimento, porque você está entrando no mundo desconhecido daquele Uhum. humano. Só que se você tem a base do conhecimento, está super tranquilo. Com a tua base, você pega a informação dele e você constrói com ele. A minha construção acontece junto com o paciente. Eu não entrego dieta na hora, mas a lógica do raciocínio, A o que eu pessoa. vou fazer é negociado com ele. Uhum. Hoje eu atendi uma criança autista, nível 2 de suporte, não oral. Saiu daqui com o combinado. Mãe, o que nós vamos excluir primeiro? Mãe, o que é confortável para você? O que é possível fazer? Tava a mãe e o pai. Pai, o que é possível fazer? A gente começa como? Eu deixo a família escolher, isso é negociado. A gente virá uma equipe. Eu sou gestora de saúde. Eu falo para os meus pacientes, a partir de agora, eu sou a gestora da saúde do seu filho. E aí eles falam o quê? Ai, meu Deus, que coisa boa, ainda bem que eu te encontrei. Ainda Uhum. bem. Isso é segurança para a família. E isso também me faz crescer no processo daquela criança, não para me impor, porque a ideia não é essa, mas é para dar segurança. Eu falo, essa criança não toma um AS sem falar comigo, ok? E eu mexo com medicação? Claro que não, sou nutricionista. Mas antes de medicar, a mãe vai falar comigo. Porque eu vou orientar ela sobre o intestino, sobre o que ela vai observar, sobre quantidade de água, sobre sono, sobre o que ela tem que falar com o médico que atendeu aquela criança. Eu assumo a saúde daquela criança, do adulto, do Uhum. adolescente, quem estiver comigo. E eu vejo que o nutricionista, às vezes, ele se posiciona na lateral do processo. Ah, o médico é mais importante, não tem hierarquia.
Nós fazemos parte de uma equipe multidisciplinar, onde nem sempre ela está Isso. integrada, mas ela Uhum. existe e ela precisa ser reconhecida. Então, o nutricionista ele precisa se posicionar dentro desse processo. E a pós-graduação traz isso. É segurança, não é impositivo, mas é você chegar e se estabelecer. As pessoas vão olhar e falar: não, a Carla sabe. Não, não, eu quero a Carla Posso, aqui, ó. posso confiar, né? Eu vou mandar os Posso, meus posso pacientes para a confiar o meu Carla. paciente para ela. Posso encaminhar. Eu acho que isso também é importante. E para a gente E fechar, é uma Carlinha. construção, né, Paty? É uma construção. Aqui em Brasília tem muitos psiquiatras que falam, assim, eu tenho muitos amigos psiquiatras, é para Carla. Ah, eu tenho um nutricionista. Não, você vai na Carla. Não é venda casada. Por quê? Porque ele sabe que eu entendo o que aquele paciente Uhum, precisa. E outro uhum, nutricionista que não é da área talvez não vai entender. uhum. Não, eu quero que você passe com a Carla. Por quê? Porque ele sabe que eu vou, quando chegar aqui, ele está tranquilo, eu vou dar Isso. sequência que ele está fazendo. E isso é muito bom. Chegar nesse momento, você fala, cara, estou no caminho É certo. isso. Estou no caminho E certo, estou aí, sim, fazendo a aí coisa tu séria. constrói muito mais do que um consultório, né? Ó, Tu constrói uma carreira de ó. sucesso. E aí, eu queria que tu deixasse um convite, né? Uma sugestão para quem está pensando em se aproximar da área, querendo conhecer um pouquinho mais, o que que essa pessoa pode obter vindo conversar com a gente, vindo fazer as aulas da nossa turma 6 da pós-graduação. Gente, eu sou uma. Eu sou empolgada, né, Paty? Não tem jeito. Eu sou muito apaixonada pela área. Eu não faria outra coisa além do que eu faço. Então, assim, eu durmo e acordo todos os dias pensando sobre isso, pensando nisso. Eu não desvio meu caminho nem para a direita nem para a esquerda. Carla, vamos falar de emagrecimento? Não, não falo. Meu negócio é criança atípica, adulto atípico. Meu game é esse aqui, graças a Deus eu encontrei. Então, né, vindo de mim falar sobre a pós-graduação, o que as pessoas podem encontrar? Uma pessoa apaixonada, né? Então, gente, você, nutricionista, que está aqui nos assistindo, o prescritor que está vendo essa live ou que vai assistir futuramente, ainda está na dúvida para onde você vai, você é recém-formada, aluno ainda, ai, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Tem muita vaga aqui, tem muito espaço aqui. É um mercado que só cresce. E essa fala não é por dinheiro, tá? Essa fala não é por interesse. Aqui tem que ter dom de fato, aqui tem que querer, tem que gostar, tem que querer crescer, tem que querer fazer o bem para o outro. Mas é uma área incrível. E a pós-graduação, como eu sou a coordenadora, né, do meu acordo pensando sobre isso, tudo que eu tenho eu entrego. E todos os professores que estão com a gente entregam também. Nós temos os melhores professores do Brasil. Eu sou da primeira turma de formação, eu conheço todo mundo da nutrição, eu conheço todos os professores, todo mundo que está bem envolvido com essa área, eu conheço, eu tenho um contato direto. Então, eu faço muita questão de fazer bons convites, né, de desenhar o cronograma junto com esses profissionais, justamente para que a gente tenha a melhor entrega. A minha missão não é ser a dona da nutrição, jamais. A minha missão é formar pessoas. Quanto mais nutricionistas formados e bons tiverem no Brasil, mais eu estou perto da minha meta. Eu tenho um podcast, a parte sabe disso, inclusive o Instituto Ciclos é um apoiador do podcast. Muito feliz com essa mais uma parceria. E a ideia do podcast foi essa, colocar informação na rua. Como seria alcançar o máximo de pessoas possíveis? Não é sobre só ser a Carla que atende e tem um consultório de sucesso, uma empresa, um profissional reconhecido. Não, é sobre famílias poderem acessar conteúdo de verdade, de De alto qualidade. valor, não. É Uhum. sobre ter nutricionistas que vão e atendem e mudam vidas e salvam vidas. É sobre isso. É sobre essa ótica, sobre essa visão. Então, quem vem para cá, quem está com a gente, com certeza vai ter isso e com certeza vai sair daqui sabendo o que é para fazer. Assim como as alunas que a gente tem da turma 4 que arrebentam as meninas com a clínica, com o consultório, montando espaços de terapia alimentar, montando espaço para abordagem nutricional, dando aula. Eu fico muito feliz quando eu vejo os relatos das meninas, né, que já passaram por nós. É incrível, a gente está formando excelentes profissionais. E quanto mais profissionais estiverem formados, melhor, não tem concorrência. Nós não temos concorrência, porque cada um faz de um jeito. Eu entrego tudo que eu tenho. Outro nutricionista não vai fazer igual eu faço. Porque é a minha prática, a minha expertise, é o meu conhecimento, é o meu coração, é aquilo que eu entrego de verdade. Então ninguém vai fazer igual eu faço, não existe concorrência. Pelo contrário, é que a gente se apoia. A gente está criando uma nutrição onde nós somos parceiros uns dos De, outros. E não de concorrência, igual era 20 anos quando eu me complementares. formei. Uhum.
é outra mentalidade, a gente faz parte disso. Só que se eu ficar quietinha no meu cantinho fazendo igual todo mundo, eu não consigo mudar. E se na pós a gente vai mudando 20, 30, 40 alunos, essa mentalidade, todo mundo ganha, o mundo ganha. Uhum. E o paciente ganha também. Né? Então, aqui, com certeza, a gente tem bons professores, bons conteúdos, bom acompanhamento, tem a clínica escola, tem tudo de melhor que a gente pode entregar para vocês. Os melhores professores estão com a gente. Eu não abro mão disso, Paty também não abre mão disso. A gente discute muito sobre os professores que vão estar com a gente, que vão entrar com a gente, justamente porque eu sou muito criteriosa. Então, eu escolhi a melhor formação, eu quero dar a melhor formação. E dentro do que a gente pode, e às vezes até do que não pode, né, Paty? A gente se vira e dá nosso jeitinho para fazer a entrega, porque é missão. Quando é missão, é diferente. Né? Quando é missão, quando ela bate ali de verdade, a gente sabe que a pegada é outra. Então, isso aqui é muito, muito trabalho pelas famílias mesmo. Então, com certeza, se você ainda está aí na dúvida do que vai fazer, ou entrou, mas não entrou muito bem, vem para cá, que aqui você sai com certeza prontinho para ir para o mercado de trabalho e fazer um excelente trabalho. Perfeito. Então fica o convite para quem estava aqui ou quem vai assistir depois, para vir conversar, tirar dúvida, conhecer, ver quem são os professores, como que está o Perfeito. cronograma, quais são as atividades, saber como que é a clínica escola, como que ela vai te ajudar a desenvolver essa segurança, né? Com o apoio e a supervisão da Carla muito pertinho de você. E assim eu encerro aqui essa live. Muito obrigado. Obrigada, Carla, por ter, né, tido a paciência de a gente trabalhar aí. Imagina! Eu não sei o que Vamos fazer mais aconteceu, mil lives dessa. não sei realmente o que aconteceu, vou ter que investigar. Peguei até tô com o celular da Luana, que é a nossa estagiária nova. Ela tá aqui esperando para a live Ô, acontecer, bichinha, beijo pra Luana. mas deu tudo certo. Beijo, muito Muito bom. A obrigada, gente tem que gente. fazer mais vezes, viu, Paty? Eu amo fazer as lives contigo. E, de fato, eu sinto muito prazer em falar daquilo que eu faço. Cara, é muita paixão. É muita paixão. E eu falo para os alunos sempre, né? Se essa for sua missão, agarra e vai, porque isso te faz não desviar. Isso te faz não sair do caminho. Quando você está querendo, você fala, "Ah, volta para cá, que aqui meu lugar é esse aqui." Isso é muito bom, eu sou muito feliz. É aquela ideia de quem sabe o propósito suporta o processo, né? Então, se a pessoa Exatamente, sabe onde quer exatamente. chegar, ela consegue passar pelo processo. Perfeito, porque sustento como? Então, quando você fala, cara, eu tô cansada, não é possível, aí você olha lá para frente e fala, cara, tem um porquê. Tem alguém sendo beneficiado, tem alguém sendo salvo, tem uma criança que vai ter uma vida muito mais feliz lá na frente, com muito mais oportunidade. E a gente vai, descansa e segue, porque propósito a gente não negocia, né? É verdade. Um beijo, muito Beijo enorme, obrigada. viu? Tchau, tchau, Até a gente. Até mais. próxima. Tchau.